Ela rastejou pedindo ajuda depois que sua aldeia foi queimada. O guerreiro Apache a encontrou nas cinzas, território do Arizona, final do século XIX, perto da borda das terras Apache. O vento carregava o cheiro de fumaça de pinho e tela queimada, enquanto a meia-noite cobria o vale tranquilo. Por anos, o pequeno assentamento de Willow Creek havia repousado pacificamente. Colonizadores brancos e algumas famílias Apache coexistiam com cautelosa tolerância, ancorados na força da terra e em um silêncio conquistado por meio de dificuldades. Esse silêncio se estilhaçou em uma única noite. Emily Ross estava dormindo em sua pequena cabana quando o primeiro tiro ecoou como um trovão. Depois vieram os gritos e o rugido inconfundível do fogo. Ela mal conseguiu chegar à porta antes que a explosão a derrubasse. Chamas dançavam nos telhados como demônios libertos do inferno. Figuras se moviam no escuro. Homens sombrios com tochas e rifles. Seus casacos marcados com insígnias que não eram de nenhuma lei que Emily conhecesse. Eles não eram assaltantes, nem foras da lei. Eram piores, mercenários organizados, pagos para liberar a terra. Sua avó gritou apenas uma vez antes de ser arrastada para fora da varanda, esperneando e golpeando. Essa foi a última vez que Emily a viu. A dor perfurou a perna de Emily quando uma viga em queda atingiu sua coxa. Ela desmaiou. Quando acordou, as estrelas haviam mudado. Sua boca estava cheia de cinzas. O silêncio era total. Apenas o estalar das chamas moribundas e o gemido ocasional da madeira que desmoronava preenchiam o espaço onde sua aldeia havia respirado. Ela tentou se sentar, mas gritou. Sua perna latejava e se dobrava de maneira estranha. Ao seu redor, o chão estava coberto de rostos familiares contorcidos na morte. Vizinhos, amigos, uma criança ainda segurando um cavalo de madeira queimado. Lágrimas embaçaram sua visão. Ela rastejou. Não sabia para onde estava indo no início. Não havia lógica, apenas instinto. Ela rastejou em direção às colinas, em direção às histórias sussurradas pelos colonos mais velhos. Histórias de guerreiros Apache que observavam dos penhascos e se moviam como fantasmas. Perigosos, diziam, mas talvez, apenas talvez, mais humanos do que os homens que incendiaram seu lar. Cada movimento enviava dor por sua perna e coluna. E suas palmas criaram bolhas na terra quente. Sua garganta estava rachada de sede, mas ela agarrava o cordão de couro em volta do pescoço, um pequeno pingente de pedra em forma de crescente dado a ela por uma velha mulher Apache que uma vez trocou lã por linha na beira da aldeia. A mulher a chamou de filha do equilíbrio, embora Emily nunca soubesse o que significava. Quando ela alcançou a elevação baixa na borda do cânion, o amanhecer começou a agitar o horizonte. O céu sangrava laranja através da fumaça. Sua força se esgotou, suas mãos tremiam, seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Eu não terminei, ela pensou. Mas o mundo girou. Ela desabou, de bruços na fuligem, o pingente de pedra quente contra o peito, os olhos tremulando e se fechando. Por trás de um afloramento rochoso, uma figura emergiu, alta, quieta, envolta nas cores da areia e da sombra. Ele não disse nada, apenas a observou. Seus olhos, escuros como obsidiana, não tinham medo nem julgamento, apenas reconhecimento. O último braseiro de Willow Creek piscou e morreu. O guerreiro não se moveu. Ainda não. Arizona do Sul. Fim da tarde. A terra onde o deserto encontra a borda do território da montanha Apache. O sol estava baixo, derramando ouro e ferrugem pelas colinas acidentadas. O homem chamado Nantan agachou-se à sombra de um zimbro, quieto como pedra, observando a figura pálida caída na poeira. Suas roupas estavam queimadas, sua pele manchada de cinzas e sangue. No entanto, ela agarrava firmemente um cordão de couro na mão. O pingente de lua crescente pendia contra seu peito, meio enterrado na fuligem. Ele o reconheceu. Sua mandíbula se apertou. Aquele tipo de símbolo
só passava entre aqueles que entendiam os antigos costumes. Os incêndios do assentamento distante ainda deixavam trilhas de fumaça no céu, queimando a parte de trás de sua garganta. Ele já tinha visto aquela fumaça antes, em outro tempo. Ele respirou fundo e deu um passo à frente. O ranger do cascalho sob sua bota agitou o silêncio. Ela estremeceu, os olhos se abrindo, os lábios rachados se separando. Água! Sua voz era mais um sussurro do que um som. Ele se ajoelhou ao lado dela, derramando um fino filete de sua cantina em sua boca. Ela tossiu, engoliu, os olhos tremulando novamente. Eu não sou seu inimigo, ele disse suavemente, mas você veio para onde não deveria. Nantan permaneceu por um momento, dividido. As regras eram claras. Seu povo não abrigava forasteiros. Mas havia um peso em seu peito que não o deixava desde o dia em que seu irmão morreu, nas mãos do mesmo tipo de homens que incendiaram a aldeia desta mulher. Mercenários, violência paga. Ele poderia tê-la deixado. Em vez disso, ele se curvou e passou os braços por baixo dos ombros e joelhos dela. Ela gemeu fracamente, a cabeça pendendo contra o peito dele enquanto ele a levantava. Ela era leve, ossos, fuligem e calor. Enquanto ele se dirigia ao cânion escondido onde mantinha seu abrigo, ele falou mais para o vento do que para ela. Se você sobreviver à noite, ele murmurou, eu a levarei para um lugar onde o fogo não a seguirá. O abrigo de pedra ficava aninhado entre rochas vermelhas e arbustos espinhosos, quase invisível. Quando os últimos raios de sol desapareceram, Emily estava envolta em um couro de búfalo gasto, sua perna limpa e enfaixada. Nantan trabalhou em silêncio. Ele não acendeu fogo, apenas brasas brilhantes. Emily abriu os olhos para o brilho fraco das brasas. Ela não sabia onde estava, apenas que seu corpo doía menos. Seus dedos tocaram o pingente de pedra em sua garganta. Ela o viu sentado perto da borda da caverna, a faca sobre o colo. Você me salvou, ela sussurrou. Você segurava algo sagrado, ele respondeu. Foi-me dado por uma mulher para me ajudar a lembrar do equilíbrio, ela disse. Não sei seu nome. Nantan, ele sussurrou em seguida, deixando o nome assentar no escuro. Eu sou Emily. Nantan não respondeu, mas ela viu seus ombros se moverem ligeiramente. Pela primeira vez, desde que sua aldeia ardeu, ela dormiu. Emily acordou com o ritmo baixo de cascos pressionando a areia. Ela estava em movimento. Nantan andava ao lado do cavalo, guiando as rédeas. Ela olhou de lado. Sua avó estava envolta em cobertores, imóvel, mas respirando. Eles a encontraram por acaso. Por 3 dias, eles se moveram pelo deserto. De dia, o céu fervia. À noite, o frio se infiltrava em suas roupas. Nantan deu a Emily seu lenço para cobrir o rosto. Ele lhe mostrou onde cavar perto de pedras, onde a água se acumulava, como sugar umidade das raízes dos arbustos. Uma noite, ela notou o tecido rasgado perto de seu lado. Havia sangue. Você está ferido, ela sussurrou. É superficial. Ela limpou o ferimento com um pano encharcado de seiva de cacto. Ele não estremeceu. Por que você me ajuda? Ela perguntou baixinho. Porque uma vez meu irmão pediu ajuda e ninguém veio, ele disse após uma pausa. Ele me seguiu para uma armadilha. Eu acreditei que os homens com quem trabalhávamos significavam paz. Ele não. Ele estava certo. Eu voltei vivo. Ele não. Emily olhou para o céu. Meus pais morreram de febre. Minha avó me criou. Ela nunca parou de acreditar que poderíamos pertencer a algum lugar. Na manhã do 4º dia, enquanto atravessavam uma estreita passagem de pedra, um assobio agudo quebrou o ar. Nantan congelou. Tiros. O cavalo de Emily se assustou e ela caiu na terra. Fique abaixada! Nantan gritou. Ela o viu desaparecer nos penhascos, movendo-se como fumaça, atraindo o fogo para si. Minutos se passaram. Então, um farfalhar atrás dela. Era Nantan. Seu rosto estava manchado de sangue. Eu os perdi nas areias, ele disse. Eles me seguiram para um areal movediço. Ela tentou se levantar. As pernas vacilaram. Ele a segurou.
Ao aninhá-la em seus braços, ela viu além do guerreiro um homem carregando cicatrizes mais profundas que feridas. Eu confio em você. Sua voz estava fraca, mas firme. O vento se levantou como um grito. O céu ficou cor de cobre. Uma tempestade estava chegando. Eles alcançaram a velha estação de retransmissão no momento em que a primeira parede de areia colidiu sobre o cume. As paredes restantes eram firmes. Nantan rapidamente colocou a avó de Emily ao lado da lareira. Ele aqueceu pedras, embrulhou-as em tecido e as colocou perto dos lados da velha mulher. Ela continua chamando meu nome enquanto dorme, Emily sussurrou. Nantan se ajoelhou. Ela sabe que você está perto, ele disse. Ela me lembra a minha. Mas o vento não era o único som. Passos mais pesados, metálicos, surgiram. Emily congelou. Caçadores de recompensa. Nantan apagou o fogo rapidamente. Eles também estão se escondendo da tempestade, mas eles vão procurar. Há um túnel, ele disse, apontando para um alçapão semi-colapsado. Eu os segurarei. Não, Emily sibilou. Vamos juntos. Ele balançou a cabeça. Se eles virem você, atiram. Se eu distrair, você escapa. Ele se ajoelhou ao lado da avó dela. Você está segura, ele disse a voz baixa. Então se virou, arma na mão, e desapareceu nas sombras da estação. Emily arrastou sua avó para o túnel estreito. Atrás delas, um único tiro soou, depois outro. Quando a saída veio à vista, uma fenda irregular de luz da manhã. Nantan tropeçou pela poeira, um corte na bochecha. Eles fugiram, eles emergiram da terra. O mundo jazia achatado sob uma folha de ouro. Emily se levantou sozinha. Você caminha como alguém que agora possui a terra, ele disse. Ela sorriu. A aldeia Apache aninhava-se sob a sombra de penhascos vermelhos. Quando Nantan entrou com Emily e sua avó, o silêncio caiu. Olhos se voltaram. Um homem com tranças emplumadas se adiantou. Ela não é de nós. Ela é caçada. Nantan respondeu. O povo dela queimou. Eu a encontrei nas cinzas. Ela fica à noite, não mais, o homem disse. Naquela noite, Emily cuidou da avó. Nantan mexeu ervas em um caldo. No segundo dia, Emily aprendeu a amassar milho em pequenos bolos. Suas mãos eram desajeitadas, mas ela riu com a mulher mais velha que a ensinou. Uma tarde, um garoto na trilha de água cuspiu. Tro blanca, cinza branca, nada. Antes que ela pudesse falar, Nantan interveio. Ela sobreviveu a mais do que o fogo. Ela anda sem medo. Ela cuida dos idosos. Ela aprende sua língua não para roubar, mas para ficar. O garoto se virou. Mais tarde, Nantan estava ao lado dela. Eu tinha que dizer algo, ou eles esqueceriam como a honra se parece. Na manhã seguinte, o ancião da aldeia a abordou. Você fica, ele disse, mas não por causa dele. Você fica porque não pediu. Você apenas deu, ele acrescentou. Mas para verdadeiramente permanecer, você deve mostrar que pertence. O sol estava baixo, enquanto Nantan e Emily se agachavam atrás do cume, observando o posto avançado empoeirado abaixo. Samuel Marlowe, o mercenário, estava no centro, flanqueado por homens armados. Ele é o único, Emily sussurrou, reconhecendo a cicatriz em seu pulso. O plano era simples, criar um desvio e isolar Marlowe. Emily insistiu em entrar. Eu conheço o rosto dele. Disfarçada de comerciante, ela se aproximou do acampamento ao pôr do sol. Entrega para o senhor. Marlowe! Ela gritou. Quando o sinal, um assobio distante, ecoou, tiros dispararam do lado oposto. Emily girou, sacou o revólver escondido sob as ervas e disparou no chão, perto dos pés de Marlowe. Antes que ele pudesse sacar, Nantan irrompeu das sombras e o derrubou. Um guarda levantou o rifle. Emily gritou. Bem! Ela havia disparado antes de perceber. O guarda caiu. Marlowe tentou rastejar. A bota de Nantan pressionou suas costas. Você se lembra dela? Nantan perguntou. Marlowe empalideceu. Você deveria ter queimado com o resto. Emily, trêmula, mas com a voz firme, disse. Você incendiou nossos lares. Por quê? Dinheiro? Terra? Progresso? Marlowe riu amargamente. Você nunca vai provar nada.
Acabou de provar, Nantan disse. Você confessou. Eles o amarraram e deixaram o posto avançado para trás. Naquela noite, Nantan e Emily estavam na mesma colina onde sua aldeia havia estado. A grama começava a crescer. Não cheira mais a fumaça, ela sussurrou. Nantan pegou a mão dela. Esta terra se lembra, ele disse, mas também perdoa. O vilarejo, agora uma mistura de Apache e colonos, celebrava. Nantan se aproximou de Emily no círculo de luz, com uma faca cerimonial em suas mãos. O cabo estava esculpido com o símbolo de sua família. 2 falcões entrelaçados circulando o sol. No nosso caminho, ele disse gentilmente, isso significa minha vida está ligada à sua. Você a carrega com você, assim como eu carrego seu fôlego com o meu. Emily pegou a faca. Eu nunca precisei de um anel, apenas disto. Nantan declarou à multidão. Ela é minha esposa, não por sangue, mas por escolha. Se isso a torna Apache, então eu me orgulho que ela seja. Anos mais tarde, a grama ondulava suavemente sobre a pradaria. Uma casa de madeira repousava perto da floresta de pinheiros. Emily se ajoelhava ao lado do pequeno jardim. O riso de uma criança soou. Mamãe, olhe! A menina, filha deles, segurava o último remanescente de tecido do vestido queimado com uma flor vermelha costurada. Papai diz que dá sorte se você costurar com o coração, disse a criança. Emily soltou as cinzas do último pedaço do tecido no riacho. Eu não tenho mais medo de lembrar, ela sussurrou. Nantan estava ao lado dela. Você não apenas me salvou, Nan. Você me deu um lugar para realmente viver. E você me ensinou a viver, não apenas a sobreviver. A filha correu para eles com um desenho. 3 figuras de mãos dadas sob um pinheiro. Um dia, eu vou contar essa história também, mas com a minha própria voz. O vento não carregava fumaça, apenas o cheiro de pinho e terra fresca. O riso, suave e constante, elevou-se com o crepúsculo. A história não terminou com a fuga, terminou com a escolha de ficar, de reconstruir e de amar a terra onde as cinzas um dia estiveram.